Olá, seja muito bem-vindo novamente à nossa série de entrevistas que a revista Vox SA preparou para essa Semana da Mulher. Essa semana, como a gente bem sabe, comemora-se no dia 8 de março o Dia Internacional da Mulher e a Vox SA preparou essa semana homenageando essas mulheres, em especial aquelas que estão na linha de frente da pandemia da Covid-19. Ontem nós conversamos com a enfermeira Rebeca Fonseca, aquela que ficou famosa por tentar salvar a vida de um paciente, né, lutar pela vida de um paciente ali na rodovia Transamazônica. Ela ficou famosa por esse fato. A gente conversou com ela ontem, que contou um pouco dessa experiência e como é que está sendo vivenciar esse momento da pandemia da Covid-19. Hoje, a nossa entrevistada é a médica intensivista, a doutora Lívia Correia Castro. A doutora Lívia Correia Castro nasceu na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, é graduada em Medicina pela Universidade Federal Fluminense, é pós-graduada em Medicina da Família e Comunidade pela Universidade do Estado do Pará, UEPA, pós-graduada em Terapia Intensiva pela FAC Redentor, Faculdade Redentor, e médica intensivista titulada pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Há mais de 15 anos, ela atua na área de terapia intensiva aqui em Santarém, compondo a equipe que atua no Hospital Regional do Baixo Amazonas, o HRBA. A doutora Lívia, além de atuar em consultório particular, atua aqui na região há 25 anos. E ela é mãe do Davi e da Maria. Doutora Lívia Castro, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter a disponibilidade de participar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, estou bastante lisonjeada e muito obrigada pela oportunidade de passar um pouco da nossa experiência. Doutora Lívia, para a gente começar a nossa entrevista, você é médica intensivista. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente qual é a sua rotina dentro do Hospital Regional do Baixo Amazonas como médica intensivista. Explique para a gente como é que funciona o seu papel lá dentro. Bom, eu sou a médica que a gente chama de médica rotina. Eu passo visita nos pacientes da Covid-19. Hoje o Hospital Regional está funcionando com 64 leitos de UTI Covid, exclusivamente Covid. Desses 64 leitos, eu sou responsável hoje por uma média de 30 leitos. E a gente, todos os dias, eu avalio todos esses pacientes do quarto andar, né, que é onde eu fico atualmente. E eu sou responsável pela orientação dos e horizontalização das condutas, para que não haja muita diferença de um plantão para o outro, para que todo mundo siga sempre uma mesma linha de raciocínio no pensamento, garantindo que os protocolos da Covid-19 sejam feitos em todos os pacientes. Certo, e aí seria interessante agora a gente lembrar um pouquinho de quando a pandemia começou, quando ela começou aqui na cidade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também, se você lembra de como foi naquele momento quando a pandemia começou aqui em Santarém. Onde é que estava a doutora Lívia Castro nesse momento? Há um pouco mais de um ano, né, nós começamos a observar os movimentos da Covid-19 no Brasil e a gente sabia que isso ia chegar em Santarém. Então, nós sabendo, num grupo de intensivistas, sabendo que ia chegar na cidade, a gente começou a estudar o que estava sendo usado no mundo, né? O que a literatura mundial estava usando, e começamos a estudar. A gente não tinha noção do que era a Covid-19, não tínhamos noção do que era a doença, o vírus era totalmente novo, e a gente começou a estudar e fomos buscar informações em quem já estava passando pela Covid. Então foram muitas informações que nós recebemos, os protocolos mudavam todos os dias, todo dia tinha uma informação nova. A gente pegou muita coisa do Sírio-Libanês, do Albert Einstein, fizemos algumas sessões de telemedicina com o Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre também, que passou bastante informação para a gente e fazia um link no Brasil todo. Então foi uma época de muita riqueza de informações, mas uma época de muito medo, muita insegurança,
a gente não conhecia nada da doença, a gente teve que aprender com os pacientes, aprender com a doença, trocar informações entre médicos. Mesmo assim, na hora que foi o primeiro caso, bateu aquele medo, aquela insegurança na equipe inteira, mas a gente aprendeu a viver e fomos aprendendo com a doença no dia a dia. E aí você acredita que essa relação, né, dos médicos aqui da cidade, de você, por exemplo, aqui na de Santarém, com os médicos de fora, contribuiu muito para esse aprendizado durante esse começo da pandemia? A troca de informações, a Covid trouxe uma coisa muito boa para todos nós. Nós trocamos muita informação. Nós tivemos muita troca de informação entre hospitais, entre médicos. E agora falando de rotina dentro de casa, a gente sabe que antes da pandemia você tinha uma rotina de sair de casa, ir para o trabalho, voltar. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa mudança dentro da sua rotina. O que mais mudou no itinerário que você fazia, saindo de casa, indo para o trabalho, do trabalho voltando para casa? A minha vida mudou completamente, né? Eu tive que fechar meu consultório. Não tinha condição mais de vir para o consultório, porque o hospital estava exigindo muito da gente, o horário é muito grande de plantões. A UTI do regional, que era uma UTI de 20 leitos, virou uma UTI de 30 e depois uma UTI de 40, e só foi aumentando, né? E a gente não tinha quem fizesse isso, trabalhar muito e mudou totalmente a minha vida. Eu fechei meu consultório, eu às vezes fazia 36, 40 plantão e depois passar 12 horas e voltar de novo. Não tinha mais tempo, só vivia, respirava, falava Covid, falava Covid, o dia inteiro era Covid na nossa vida. E dentro do seu eixo, da sua relação com os filhos, com o seu esposo, também como é que tem sido essa relação? Houve uma mudança muito grande aí, porque a gente sabe que alguns profissionais, durante esse período, acabaram tendo de se distanciar também da família, né? Passaram a morar em hotéis, muitas vezes juntos, ou quem sabe sozinhos. Eu queria que você também falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Logo na primeira onda, nos foi ofertado a possibilidade de ir para o hotel. Mas eu não tinha essa oportunidade de morar em hotel, eu tenho 2 filhos, né? Então eu tinha que voltar para casa todo dia. E batia aquele medo, aquele desespero, e se eu voltar contaminada, né? E contaminar minha família, como que vai ser isso, né? A gente tinha muito medo de contaminar os nossos queridos, né? Então, foi muito difícil a relação no começo da pandemia. A gente não conhecia nada e tinha muito medo da contaminação. Eu fiquei muito tempo fora de casa. Para você ter uma ideia, quando a primeira onda acalmou lá pelo mês de agosto, setembro, que eu comecei a ficar mais em casa novamente, comecei a dar plantão só de 24 horas outra vez. Aí a minha filha perguntou para mim: você mora aqui de novo? Você está morando aqui nessa casa? Porque ela nem me via mais, né? Eles nem me viam. Agora, eu tenho uma família muito maravilhosa. Eu tenho um marido maravilhoso, 2 filhos, não dá nem para descrever o que eles são, maravilhosos, são 2 adolescentes. Não tive nenhum problema com eles, nenhum de nada, de comportamento, de nada. Eles se comportaram como 2 meninos maduros que viveram isso do meu lado e superaram isso comigo. Meu cansaço, meu estresse, minha mudança de comportamento. Chegava em casa muito ansiosa, tinha vezes crise de choro dentro de casa. Foi muito difícil, mas eles foram muito meus parceiros. Eu não tenho que reclamar da minha família. Minha família ficou muito do meu lado. Apesar da minha ausência, eles entenderam que era importante eu estar fora de casa. Era importante para a cidade que eu estivesse fora de casa. E aí, no caso da sua família que não está aqui em Santarém, Lívia, como é que era esse diálogo com eles em uma cidade diferente, no local onde a pandemia tinha uma outra forma? Como é que você fazia também para manter essa relação de ligar, a preocupação? Como é que estava funcionando isso?
ou como é que está funcionando ainda hoje, né? A minha mãe, ela ficou isolada, né? Está isolada há mais de um ano em casa. Ela mora sozinha, minha mãe. Meus irmãos moram um em Niterói, um no interior de São Paulo. A gente fez muita chamada de vídeo, a gente se falou muito em vídeo, em grupo, com a família. Ainda bem que a tecnologia já ajuda, porque em outros tempos ia ser mais difícil, né? E a gente se falou muito pouco, eles me viam muito pouco. De vez em quando minha mãe ligava para saber se eu tinha me contaminado, por onde eu andava, o que eu estava fazendo, porque realmente não estava dando muito para conversar. Mas a gente se falou sempre que pôde, tentando sempre dar apoio para o outro, né, no que fosse possível. E a família é tudo, né? Sem a nossa família, sem o apoio deles, a gente fica meio sem braço, né? Meio sem braço, sem perna, né? Agora, uma coisa que a gente aprende com a Covid é que a gente é a família do paciente que está lá dependendo da gente. Porque aquela pessoa que está ali, fragilizada, entubada, longe da sua família, que muitas vezes só tem notícia dessa pessoa uma vez por dia, e no regional a gente não quis tirar o boletim telefônico, porque o boletim por escrito que é feito e pela internet que é encaminhado para as famílias, a gente acha que é uma coisa muito fria, então a gente não quis tirar isso do regional e a gente faz ligações telefônicas uma vez ao dia. É bem trabalhoso, é bem difícil às vezes, mas é um contato que a gente tem com a família. E uma coisa que a gente no regional entende, nós médicos como uma forma geral, é que a gente tem que lutar por aquele paciente. Porque aquele paciente só tem a gente. Ele não tem outra pessoa naquela hora. Se a gente não lutar pela vida dele, quem vai lutar? Né? Então tem que ser a gente. E os meus filhos e o meu marido entenderam isso. Com muito carinho, porque eu me doava muito para isso. E eu tinha com muito comprometimento em saber que aquelas pessoas que estavam ali precisavam de mim, né? Precisavam que eu desse o meu melhor para tentar salvar a vida delas. E mesmo a família sabendo que muitas famílias que perderam seus entes queridos no regional, muitos deles, mesmo assim, ficaram muito gratos porque a gente conseguiu passar isso para eles, de que a gente tratava eles como se fosse um parente nosso e que a gente estava lutando para salvar a vida dele, entendeu? A gente super compreende a sua emoção, Lívia, porque a gente sabe que muitos de vocês, de fato, têm se distanciado da família, não porque querem, mas por uma necessidade, né? Porque é uma pandemia que a gente pode dizer que é nova, é um vírus novo, falando assim a grosso modo, pegou muita gente de surpresa e tenho certeza que tem sido muito difícil para você ficar longe da sua família, ainda que eles compreendam essa necessidade e isso acaba te fortalecendo. E aí é que a gente tem uma linha tênue, né, entre o comprometimento de você se esforçar para defender a vida de outras pessoas e, ao mesmo tempo, para que isso aconteça, acaba tendo de distanciar da própria família. Eu queria que você falasse o que você aprendeu com isso, o que você tem aprendido com essa vivência. Essa época da Covid revelou muito as pessoas, né? As pessoas se revelaram muito na Covid. Quem é bom vai ser sempre bom. E quem é egoísta vai ser sempre egoísta. Então a gente vivenciou momentos de extremo egoísmo e momentos de profunda empatia. Então a gente precisa trabalhar a nossa empatia todos os dias, né? A gente precisa se colocar no lugar da outra pessoa, a gente precisa se colocar no lugar daquela família que está sofrendo, a gente precisa se colocar no lugar do nosso filho que está sem a gente tem que se colocar no lugar do marido que está sem a esposa. Então a gente tem que trabalhar a empatia. Isso foi a maior lição que
eu tenho aprendido no Covid, sabe? Que a gente tem que entender a coletividade, a gente tem que entender, tem que saber se colocar no lugar da outra pessoa, né? Tentar sempre se projetar na situação que aquela pessoa está vivendo, seja no hospital, seja na sua casa, seja na sua família. A empatia, ela é uma das coisas mais importantes que a gente precisa trabalhar no mundo hoje, que está muito difícil de se trabalhar, as pessoas estão muito individualistas e a gente precisa mudar um pouco. Acho que se o mundo fosse menos individualista, ele seria melhor. E uma prova desse individualismo é o próprio negacionismo, né, em relação à vacina, em relação à própria existência da pandemia, e que eu tenho certeza que torna ainda mais estressante o trabalho de vocês, uma vez que vocês estão lá todos os dias se esforçando para salvar a vida de várias pessoas, ao mesmo tempo que muito mais gente tem trabalhado para disseminar notícias falsas em relação à pandemia, à vacina, enfim. Falta de empatia mesmo, né? E aí, nessa empatia, nesse cuidado que você tem pelo outro, eu também te questiono, e o cuidado por você mesmo? Como é que tem sido o teu cuidado com a sua saúde, Lívia? Na verdade, assim, eu estou bem esquecida de mim mesma. No final do ano passado, eu fiz uma consulta com uma amiga querida, nutróloga, que me deu uma bronca grande, disse que meus ossos estão descalcificando. E aí eu comecei a tentar me vigiar mais e me policiar. Até atividade física eu tenho feito ultimamente no dia que dá, né? Óbvio. E assim, a gente não consegue muito cuidar da gente. A gente passa muito tempo dentro do hospital, a gente come o que dá para comer, na hora que dá para comer, e come muito fast food, né? E come a comida do hospital também, que é mais balanceada, mas a gente às vezes enjoa, porque é todo dia aquilo, e aí a gente acaba pedindo um fast food, não tem jeito, que é mais forte que a gente. Então, assim, eu tô bem esquecida de mim. Hoje até me arrumei, que você falou que eu tinha que estar arrumadinha, até passei maquiagem, né? Porque ultimamente não tá dando para pentear nem cabelo. Mas eu sei que isso é provisório, vai passar, faz um bem danado cuidar de si mesmo, mas é porque agora o momento acaba exigindo outras coisas da gente. Uma outra coisa que eu questiono também em relação à saúde é sobre a sua saúde mental. Muitos médicos, durante esse período da pandemia, têm relatado solidão, sentimentos depressivos, por conta de toda essa situação do distanciamento da família, do distanciamento dos amigos, e nessa preocupação em estar sempre ali forte e comprometido em salvar vidas. Eu queria te questionar, como é que anda a sua preocupação também com a sua saúde mental, Lívia? Olha, é impossível você estar 100% saudável o tempo todo saudável mentalmente. A Covid é uma doença devastadora, ela devasta famílias, e do mesmo jeito que ela devasta uma família inteira e a gente absorve tudo isso dentro do hospital, ela devasta a gente também. Ela tem sido para o profissional da saúde tão devastadora quanto para as famílias que estão perdendo seus entes queridos. Então, a gente está muito estressado, estamos trabalhando sobre intensa pressão, né? É uma pressão de salvar a vida, é uma pressão de fazer o melhor pelo paciente, é uma pressão de economizar para que todo o medicamento do hospital dê para todo mundo, não ter desperdício das coisas dentro do hospital. Tem tido sempre essa preocupação, não vamos desperdiçar para que não falte para ninguém. Nós sabemos que Santarém é uma cidade que o insumo aqui chega com mais dificuldade. Então, assim, é muita pressão. Nós somos muito pressionados. Então, tem sido muito difícil. Emocionalmente muito difícil a gente lidar com a Covid. A gente fica muito tempo trabalhando, são noites e noites sem dormir,
Os plantões são muito pesados. A gente passa um plantão inteiro trabalhando. Se você faz 24 horas de plantão, geralmente é 24 horas trabalhando. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, o povo da limpeza, é muito trabalho. O tempo todo, muito trabalho. Então, a gente tem andado assim, bastante esgotado. Quando acabar a Covid, eu vou ter que voltar para minha terapia, com certeza, porque a gente está economizando para poder superar essa situação, mas a gente está vivenciando situações dramáticas de difícil superação e que depois todo mundo vai ter que se cuidar, todo mundo vai ter que se tratar. É muito difícil. A gente vive muita situação difícil lá dentro. Se antes a gente já precisava fazer terapia, né, doutor? Imagina agora nesse momento. E aí a gente tem 3 coisas aqui, né? Ser mãe, ser médica, e ainda ser mulher. Eu queria que você falasse como é que tem sido trabalhar com esses 3 pilares aqui, né, de vida, especificamente falando como uma mulher, né? Eu queria que você falasse como é que você tem tentado conseguir levar adiante esse desafio de ser médica, mãe e mulher. A gente está tentando, né? Literalmente a gente tenta, né? A gente tenta. Porque, assim, existem coisas que você não pode deixar de lado, né? A mãe não pode ficar de lado. Então, eu fui muito mãe por WhatsApp durante a primeira onda da pandemia e eu agora estou voltando a ser meio mãe por WhatsApp novamente. Mas a gente tenta segurar a nossa casa. A gente ser esposa, chega uma hora que a gente tem necessidade, né, de cuidar do nosso parceiro. E ser mulher é muito complicado, né? Mulher tem uma capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Ela faz várias coisas ao mesmo tempo. Mulher tem essa capacidade. Mas realmente o lado mulher, cuidar do físico, né? Tá complicado, tá meio difícil, né? Então, assim, a gente faz o que dá, mas não tá dando para fazer muita coisa. Mas, assim, tudo é provisório, vai passar e a gente vai voltar ao normal, né? Eu tava com na minha segunda-feira agora, nós fizemos um plantão estritamente feminino, eram 3 médicas, né, no plantão, e estava todo mundo reclamando: nossa, nunca mais fiz minha unha, nossa, meu cabelo tá desgrenhado, nossa, mano, é o seguinte, vai passar, isso aí vai passar, vamos viver isso agora, fecha os olhos, trinca os dentes, que daqui a pouco a gente volta ao nosso normal. Mas é difícil, porque a gente fica se sentindo feia, né, se sentindo para baixo, né, mas é o momento, vai passar. A gente segue acreditando positivamente que vai passar, a gente segue acreditando positivamente que todo mundo vai respeitar os protocolos de segurança e que é unânime também essa saudade que muitas mulheres têm, né, de se cuidar. Mas aí, ainda assim, quando você chega em casa, quando você vai descansar, você consegue reservar pelo menos um tempo para não sei, fazer uma limpeza de pele, cuidar do cabelo, tá dando para fazer pelo menos esse básico para te deixar com a autoestima mais em cima, Lívia? Olha, algumas coisas eu não deixo de fazer, que é pintar meu cabelo, nunca deixo de pintar, porque eu tenho muito cabelo branco já, então eu pinto sempre. E aí isso eu realmente não deixo de fazer, é uma prioridade. Então, quando eu tenho uma folga, de vez em quando, no domingo, e a coisa tá muito feia, com a minha filha, eu dou um grau. Eu tô com muita saudade da minha cabeleireira, muita saudade dela. E acho que quando acabar a onda da pandemia, começar a acalmar, acho que vou passar um mês indo lá toda semana para matar uma saudade dela, porque ela me faz um bem danado, sabe? Então, assim, agora estamos só priorizando aquilo que é essencial, né? Então, o cabelo, a pele, sempre que dá uma hidratada, a pele das mãos da gente fica muito ruim, porque a gente fica
lava a mão toda hora e passa álcool na mão toda hora, então tá tudo muito ressecado, a pele tá muito ressecada, mas a gente, sempre que dá, eu faço uma hidratação na pele, principalmente nas mãos, nos pés, e assim, dá para cuidar um pouco, mas não tá como era antes. Para encerrar nossa entrevista, Liv, eu queria que você deixasse aqui a sua mensagem de mulher para as mulheres que estão nos assistindo agora. Acredito que no Dia Internacional da Mulher, né, nessa Semana da Mulher, ninguém melhor do que as próprias mulheres para falar para a gente o que é ser mulher e comunicar essa essência para outra também. Falar isso para os homens, que muitas vezes a gente, que é homem, quer falar sobre a mulher e acaba falando de maneira errada, né? Então, melhor deixar esse lugar de fala para vocês. Eu queria que você deixasse essa sua mensagem, aproveitando aqui essa semana, para essas mulheres profissionais que estão na linha de frente da Covid-19, tantas outras que, independente do seu posto de trabalho, nunca deixam de ser mulher. Bom, eu queria dizer o seguinte, que eu queria mandar um beijo imenso para as lindas guerreiras que nós temos dentro do hospital, dentro da rede de saúde como um todo. São muitas mulheres que se destacaram agora dentro da pandemia da Covid. A mulher tem um poder de organização incrível. Ela consegue organizar... Bom, uma mulher que dá conta de marido, filhos e trabalho, ela consegue organizar perfeitamente uma UTI Covid, né? Então, nós somos muito boas nisso, nós organizamos muito bem, nós mulheres. Então, assim, eu queria agradecer a todas as lindas que trabalham comigo, as guerreiras que também estão na mesma situação que eu, que estão saindo de suas casas, estão deixando seus maridos, seus filhos, para se dedicar à Covid-19, que nós somos poderosas e nós vamos superar tudo isso, e que eu tenho muita gratidão de ter conhecido várias guerreiras que eu não tinha tido a oportunidade de conhecer antes da Covid. Eu queria agradecer às mulheres que estão passando pela Covid-19. A gente vê dentro da própria enfermaria, dentro da própria UTI, as mulheres que passam pela Covid-19, a superação delas, o emocional delas, elas são muito fortes. São mulheres que quando elas percebem que elas estão melhorando, elas são lições de vida. Todo dia é uma lição de vida nova para a gente. Então, eu só queria agradecer, elas são lindas, são todas maravilhosas, eu trabalho com mulheres incríveis e eu tenho muita gratidão por tudo isso. Muito bem, muito obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente, doutora Lívia. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, fica aqui também a nossa homenagem ao seu dia, e muito obrigado por, mesmo com essas dificuldades, né, ter se esforçado para cuidar da gente como um todo, né? Eu já peguei Covid-19, não precisei ir para o hospital, mas mesmo nós que não pegamos ou que já pegamos e nos curamos, o cuidado que vocês têm lá dentro acaba sendo o cuidado com a gente também aqui fora. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço muito. Eu só queria deixar um último recado para todo mundo. Cuidem-se. Na primeira onda da Covid, a gente pegava idosos, obesos, hipertensos e diabéticos. A segunda onda está pegando pessoas jovens e matando pessoas jovens. Pessoas que não tinham doenças nenhumas prévias, que não tinham hipertensão, que não tinham diabetes. Essas pessoas estão sendo contaminadas com o vírus. Então, não subestimem esse vírus, não subestimem a pandemia. Usem máscara, usem o álcool, mantenham o distanciamento social. A gente não está passando por uma situação fácil. Quem vive dentro do hospital sabe a gravidade dos casos, sabe o que esse vírus faz com as pessoas. O tempo de reabilitação depois de uma Covid-19 grave é imenso, as pessoas demoram meses para se recuperar. Então, cuidem-se todos. É muito importante que a gente tenha essa noção da gravidade do que a gente está passando agora. E muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de falar. Obrigado, doutora Lívia.
Muito bem, a gente conversou com a médica intensivista Lívia Correia Castro, ela é médica intensivista lá no Hospital Regional do Baixo Amazonas, HRBA, e nessa semana que a Vox SA tem homenageado as mulheres, especialmente aquelas que estão na linha de frente da pandemia 19, veio aqui com a gente compartilhar um pouco da sua experiência, dos seus aprendizados. A gente pede também que vocês não deixem de dar o feedback aqui nas nossas redes sociais e também não esquecemos também de lembrar vocês de assistir também os nossos próximos vídeos, e a gente está contando com a presença de vocês, porque amanhã tem mais. Até lá!